Olá, sejam todos muito bem-vindos a JR nos Bastidores, o canal feito para você ter muita informação, cultura e diversão também. Meu nome é Nilton Júnior e você hoje está no programa Café com Conde. Você pergunta e ele responde. E para isso está conosco aqui o nosso querido Conde Paulo Eduardo Costa. Tudo bem com você, meu amigo? Muito bem, um prazer enorme estar aí participando e podendo responder às pessoas alguns questionamentos que são sempre importantes. Conhecimento não ocupa lugar, né? Então é importante a gente passar essa informação e as pessoas poderem aprender um pouquinho. É verdade. E hoje essa pergunta vem do nosso querido Orson Carrara. Ele fez uma pergunta. Vamos ouvir o nosso querido Orson Carrara? Olá, amigos. Eu sou Orson Peter Carrara, sou palestrante, sou escritor e resido na cidade de Matão, no interior paulista. Quero cumprimentar essa iniciativa brilhante, Café com Conde. Você pergunta, ele responde. Que ideia boa, como é bom nos valermos da cultura de um dedicado estudioso, de alguém que se dedica aos diversos assuntos da cultura humana. Paulo Eduardo Costa, é uma honra muito grande me dirigir a você e poder fazer aqui também uma pergunta. Eu gosto muito de história e penso sempre na Revolução Francesa e ligado à história do Brasil. A minha pergunta a você é a seguinte: qual a influência da Revolução Francesa na história do Brasil? Considerando a época da Revolução, que tipo de consequência houve na época para o Brasil, naquela época em que a comunicação não era como hoje, em que a locomoção entre os países também não era tão fácil, e atualmente nós podemos considerar essa influência de que forma na cultura brasileira? Muito obrigado. Então, agora, o Carrara perguntou e o nosso Conde vai responder. Carrara, é muito simples. A Revolução Francesa foi uma revolução de costumes e ela modificou completamente o que seria o governo absolutista na França. A França passou por um período muito grave entre 1770 e 1780, financeiro bastante grave. Havia até jocosamente uma frase que havia sido dita pela então rainha Maria Antonieta da França, dizendo que se o povo não tinha pão, que desse para o povo brioches, né? Eles viviam completamente alienados da realidade econômica do mundo. Os reis viviam em seus castelos e, em função disso, desconheciam a condição que o povo passava na França naquela oportunidade. Haviam dois grandes movimentos sociais, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos um pouco mais conservadores, os jacobinos os mais modernos, queriam renovar o poder, queriam renovar o sistema político do país. Que culminou com aquela famosa queda da Bastilha de 14 de julho de 1789, quando os reis foram depostos, né, e um governo provisório acabou assumindo. Esse governo depois acabou sendo derrubado por Napoleão Bonaparte, mas basicamente a Revolução Francesa tirou o poder absolutista dos reis. Até então os reis tinham domínio absoluto, eles tinham o direito da vida e da morte. Eles podiam mandar prender alguém, mandar matar alguém, eles tinham um poder quase que absoluto, alguns inclusive eram até divinizados nesse processo. Então, com esta revolução, criou-se aí uma democracia, ou seja, todo o poder emana do povo, né? E a base da Revolução Francesa era aquela frase que tem, inclusive, no escudo francês: liberté, égalité e fraternité, que significa liberdade, igualdade e fraternidade. Evidente que isso produziu, como você mesmo perguntou, uma revolução em todas as monarquias do mundo. Na época, por exemplo, em Portugal, ao qual o Brasil era subordinado, até porque nós éramos um vice-reino de Portugal, né? Era Dom Pedro III que estava, e Dona Maria I, ou a Maria Louca, que eles chamavam, que de louca não tinha nada, muito pelo contrário. Na verdade, eles estavam no poder nessa oportunidade. Dona Maria acabou tendo problemas de saúde, e aí alguns diziam que eram problemas mentais, e ela acabou sendo afastada, e Dom Pedro III então ficou como regente. Mas quando realmente não havia mais condições, Dom João VI acabou assumindo essa regência do Reino de Portugal, até porque ele não ainda tinha sido tomado, ela não havia falecido.
E aí ele teve que se adaptar também aos novos tempos, às novas cortes, né? Porque aí as cortes passaram, quando a gente fala as cortes, a gente fala a Assembleia Legislativa, passaram verdadeiramente a dominar o mercado e aí estabelecer as regras com relação à legislação que era vigente em todos os países, na França e aí em Portugal também. Você sabe que a Revolução Francesa acabou efetivamente, ou seja, o cerne da Revolução acabou quando Napoleão Bonaparte tomou o poder e declarou-se imperador, e aí foi conquistando as nações e invadindo as nações em nome da França. Foi quando Dom João VI então veio para o Brasil, refugiado, né, e aqui ficou sendo até o reino que comandava Portugal, ao inverso daqui para lá e assim vice-versa. Portanto, é uma história muito longa, mas basicamente ela nos fez criar a democracia que nós vivemos hoje. Efetivamente, nós não temos mais o problema do absolutismo em quase lugar nenhum no mundo. Poucas são as monarquias, e absolutistas, se não me engano, hoje devem ter ainda umas 2 ou 3 na Ásia, mas em reinos muito pequenos, que são nada significativos, objetivamente. Então, na realidade, a influência da França foi justamente a democracia que, por tabela de Portugal, não trouxe até o Brasil. Na verdade, ela acabou se estendendo no mundo inteiro, né? Porque os ideários, embora naquela época não houvesse internet, nem meios de comunicação rápidas, mas os ideários da Revolução, que era liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, irmandade entre o povo, igualdade em termos de direitos, né? Por isso que todos somos iguais perante a nossa Constituição e assim por diante. Essa foi a missão da Revolução Francesa, que trouxe grandes benefícios, não há a menor dúvida. Mas levou um bom tempo, né, Conde? Na verdade, levou para poder muito realmente ter essa integração. Na verdade, era a ausência de comunicação. Naquela época, né, a civilização não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Até uma pena, porque infelizmente nós estamos passando uma informação fiel e fidedigna, mas de maneira geral, as redes sociais hoje não passam essas informações tão fiéis e tão fidedignas. Tem muito fake aí, muita mentira, muita fake news. Muito interesse, né? Muito interesse. Eu acho que realmente é uma situação bastante constrangedora e esperemos que isso mude um dia, né? Se você gostou, dê um like, se inscreve em nosso canal, toque o sininho, nos acompanhe no Instagram e tem mais por aí. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, galera.